Olá, queridos! Olá, queridas, meus irmãos, minhas irmãs. Quase finalizando o trimestre. Penúltima lição. Confesso, queridos, que foi um trimestre maravilhoso. Um pouco cansativo, porque eu gravei 3 aulas todas as semanas. Mas muito bem instrutivo. E quanto mais aulas eu faço, mais também eu aprendo. O Espírito Santo trabalha no meu coração, como trabalha no teu coração também. E nesta revista, queridos, da Betel Mais do Adulto, né? Betel Adultos, vamos lá. Essa revista aqui, queridos, que nós estudamos estamos terminando, né? Esse trimestre com o livro de João. Foi maravilhoso. Nós vimos sobre Nicodemos, mulher samaritana. Olha, foi tantas coisas que me deu um crescimento espiritual muito grande. E confesso que é alegria no meu coração de ter muitas pessoas que terem curtido, compartilhado, comentado. Olha, que Deus te abençoe, tá bom? Vamos então para a nossa penúltima lição. Então nós vamos fazer aquele acordo. Se você gostar, se você entender, se eu conseguir trazer algo melhor para você, você compartilha, você curta, mas não esquece de deixar o comentário para mim não, para que eu saiba que tem pessoas assistindo comigo, que tem pessoas que estão sempre aqui comigo. Quero mandar um beijão para minha noiva, daqui uns dias estamos casados. Queridos, ora por nós, por mim, pela Beatriz. Quero pedir oração também para minha filha Beatriz, que também todos os vídeos curte aí comigo, meu irmão Leonardo e tantos outros, queridos. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vamos orar para começar? Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, suplicando, ó Pai, invocando o Seu santo nome. Ajude-nos, Senhor, nesta aula, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, conduzidos à verdadeira adoração no ensino. Edifica em nós, Senhor, a Tua palavra, porque ela é verdadeira, pura e fiel. Faça em nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos. Vamos para a nossa aula de hoje, Betel Dominical Adultos, a revista, o tema desse trimestre, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. E hoje, a 12ª lição, penúltima da revista, vai ser aplicada no dia 21 de setembro, com o tema, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Nós vamos aprender nessa lição, queridos, o que significa redenção, o sacrifício vicário, por que essa importância, aonde que nós conseguimos ter essa redenção, essa reconciliação com Deus. Então, o que eu te peço, aparta-se daquilo que pode te atrapalhar. Se é o teu celular, desliga ele, põe no modo avião, se tranca no teu quarto. Se você tiver condição, joga essa aula na televisão, chame a tua esposa, chame o teu marido, chame os teus filhos, coloque todos sentados juntinho e vamos nesta viagem. Serão alguns minutos aonde Deus vai nos dar um crescimento gigantesco. Textuário dessa lição, está lá em João capítulo 14, versículo 6, lindo, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Deixa eu pegar meu marca-texto já aqui. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém, preste atenção, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, por Cristo. Esse texto é muito importante, queridos. Ele não está dizendo que ele é o caminho, ou só a verdade, ou só a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida eterna. E só dá para chegar no Pai através dele. Não adianta outra intercessão, não adianta outra história, não adianta outro Deus, outro líder. É somente através de Jesus. Verdade aplicada. Fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da gloriosa e perfeita obra da redenção. Vai sempre guardando isso daqui, consumada por Cristo Jesus. Então, presta atenção, essas 3 palavrinhas ela tem que viver na nossa vida, queridos. Fé, o que é a fé? 11:1,
É o firme fundamento, é acreditar nas coisas que nós não estamos vendo, mas nós já colocamos na cabeça como vai ser. Acreditamos, é acreditar naquilo que eu não vejo. Arrependimento é ter certeza de que do que eu fazia errado, eu não vou voltar a fazer. Não é remorso, é arrependimento. Feito, não faço mais. E perseverança, por quê? Não é fácil. Persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a vida eterna. Quais os objetivos dessa lição? Nós estamos aprendendo essa lição para aprender o quê? Para ficar firmado em nós o quê? Primeiro, compreender a redenção como uma intervenção divina para salvar a humanidade. Segundo, ressaltar que o Filho de Deus é o único e verdadeiro mediador da redenção. Não tem outro, não tem outra, só há um que é o intermediador, que é o que fica nesse meio campo, que vem entre nós e Deus para poder fazer esse meio campo. E terceiro, saber que o homem não teria condições de redimir a si mesmo. Olha o texto de referência, está em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem me acompanha já há algum tempinho aí, sabe que esse versículo para mim é um dos versículos que eu sou mais apaixonado. Por este versículo, querido, por esse versículo, mesmo eu não sendo judeu, eu sou filho de Deus hoje. Por quê? A todos quanto receberam, eu recebi, você o recebeu? A nós que cremos no nome de Jesus Cristo, foi nos dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendeu? Não foi dado só a garantia, não foi dado só o benefício, foi dado o poder de serem chamados hoje filhos de Deus. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui que eu tô vendo, queridos, aqui ó, João, aqui mudou pro capítulo 3, ó, não tá em negrito, mas é João capítulo 3, então foi João capítulo 1, versículo 1 e 29, e João capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Até agora tudo em ordem? Até agora perfeitinho pra gente começar? Introdução, vem pra cá, desativou tudo? Largou tudo aí, não vão te atrapalhar, pediu pausa aí para a esposa, pediu pausa aí para o marido, esposa, pediu pausa para as crianças, colocaram elas para fazer alguma coisa, porque agora nós vamos embarcar nessa viagem, muito importante. Essa viagem nos dá estabilidade para entender por que fomos resgatados, porque nós temos um redentor, um resgatador. Introdução: o Pai enviou o seu Filho unigênito para consumar a perfeita obra da redenção, planejada antes da fundação do mundo, como resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção. Pela fé em Cristo e pelo arrependimento, é possível que o ser humano seja resgatado de sua vã maneira de viver, reconcilie com Deus e passe a fazer parte da família de Deus, desfrutando das inúmeras bênçãos reservadas aos que estão em Cristo Jesus. Então essa é a nossa introdução, queridos. Nós vamos estudar, nós vamos aprender hoje que através do envio que Deus mandou Jesus para cá, o seu único filho, o unigênito, o primogênito de toda a criação, Deus já tinha lá no Éden, antes da formação do mundo, já tinha esse plano de redenção.
Como, queridos? Você pode dizer, me perguntar, Deus já sabia que Eva e Adão pecaria. Deus já sabia que Satanás ia usar isso daí para destruir a raça humana. Então, antes mesmo, pela sua onisciência, ele já havia feito o plano divino da redenção. Ele já sabia como o homem ia cair e como ia ser feita essa redenção para que o homem voltasse novamente aos braços do Pai. Temos que entender, queridos, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos ver a apostasia da fé. É bíblico. Lembra na época de Noé? Se você parar, nós podemos dizer que hoje está difícil. Hoje você pode dizer, mas ninguém quer mais Deus. Mas você já chegou a meditar um pouquinho na época de Noé? Na época de Noé, queridos, só tinha um homem que buscava Deus. Só Noé era apegado a Deus. O restante já tinha largado, abandonado Deus. E hoje nós vemos isso porque Jesus disse que como no tempo de Noé, uns casam e dão-se em casamento, assim será o dia da volta do Senhor, onde ninguém vai estar esperando, vão estar vivendo a sua própria vida. Cuidado, queridos, porque muitos de nós, dentro da igreja, não vamos entrar na arca do Senhor, porque vamos estar perdidos, vamos estar dentro da igreja, mas com o coração fora da igreja. Tópico 1, vamos lá. A promessa de um redentor se cumpre. Nós vamos ver, queridos, que nessa revista eu uso muitos versículos. Por quê? Não basta só a gente ler, só a gente comentar, a gente tentar introduzir. É necessário que nós estudamos os versículos para que nós tenhamos conexão do versículo da Bíblia com a revista, tendo em consciência que a revista foi feita para auxiliar a Bíblia, não a Bíblia para auxiliar a revista. O texto nosso é embasado na Bíblia. A vinda do Filho unigênito em forma humana é cumprimento do que já tinha sido anunciado por Deus ainda no Éden, sobre a semente da mulher. Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, lá no Éden, Deus já estava dando as regras para a serpente, falando, olha, vocês vão ser inimigas, mas ele virá e pisará a cabeça da serpente. O fato de Jesus ter feito o homem foi um grande milagre. João 6,29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Aleluia! Essa é a obra de Deus, crer naquele que me enviou. Como relata João, o verbo estava com Deus, no princípio de todas as coisas. Ele se fez carne e habitou entre nós. Está em João, capítulo 1, do versículo 1 a 14, texto lindo, maravilhoso. Eu quero pedir para você, professor, professora, aluno, que estude essa palavra comigo, não continua agora não, dê uma pausa aqui, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, faça uma leitura detalhada, minuciosa, do capítulo 1 até o capítulo 14, para você entender o que nós estamos falando sobre redenção. Ou seja, ele vai te mostrar que Jesus já existia antes do princípio. Olha João 8,58, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus já estava afirmando para os fariseus, falando, olha, você está falando de pai Abraão, antes mesmo de Abraão nascer, eu já existia, eu já estava lá. 1.1, o grande plano de redenção. Não havia nenhuma chance da raça humana ser salva, porque éramos pecadores fadados à morte eterna. Olha o texto, a alma que pecar morrerá, nós éramos pecadores. No Velho Testamento, nós temos sacrifícios para pedir perdão pelo nosso pecado. Somente através de sangue era perdoado os nossos pecados. Mas o homem em si, ele não tinha nenhuma chance de ser salvo. Ninguém por si só conseguiu ser salvo. Esse texto está em Ezequiel 18:20. Entretanto, o Filho de Deus veio a este mundo. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então,
Deus veio a este mundo consumar o seu plano divino, e isso incluiu morrer na cruz pelos nossos pecados. João 15:13 vai dizer: ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Então o Evangelho de João, ele vai mostrar isso, queridos, que ninguém veio, ninguém tinha condição de dar a vida por um amigo, por alguém, por um amor ou por qualquer outra pessoa. Mas Jesus veio para dar a vida por todos, aquele que se arrepende, que crê. Se você se arrependeu, se você não comete pecado, se você crê no Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, se você foge do pecado, Jesus morreu por você. Creia nisso. Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por amor de nós. João 12:30. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Jesus estava dizendo: olha, não é por minha causa, mas por causa de Deus, do Todo-Poderoso. Embora nunca tenha pecado, ele suportou a cruz para livrar a humanidade da morte eterna e do poder do pecado. E tudo isso por amor. Olha esse texto lindo de Isaías 53, que é... Isaías, quando você estiver parado, se você ainda não leu, é um conselho que eu te dou. Lê o capítulo de Isaías 53. É muito lindo, queridos. Isaías, antes de tudo, lá no cativeiro ainda, ele descreve como Jesus viria, o que ele faria, por que ele faria. E olha o versículo 4 e 5, o que diz: certamente, verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías descreve, queridos, que o meu pecado, o teu pecado, a nossa iniquidade, jogou Jesus na cruz. Só através da morte vicária de Cristo é que nós temos a porta aberta para uma redenção com o Pai, para uma volta aos braços do Pai. O homem era incapaz, o homem é pecador, mas Jesus, pelo poder da sua santidade, se fez pecado por mim e por você, assumindo na cruz do Calvário os nossos pecados, pagando com sangue precioso a nossa redenção. Os acusadores não conseguiram encontrar no Cristo qualquer pecado, por isso tiveram que acusá-lo falsamente. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Diz Jesus, porque sabia que aquilo era para cumprir as Escrituras. Ele não podia ter pecado, ele não podia ter transcorrido, ter infringido a lei. Ele tinha que ter sido puro, santo e perfeito como ele foi. Israel Maia, ele comenta: a redenção não somente lança os olhos de volta para o Calvário, mas também contempla a liberdade na qual se encontram os redimidos. Estudar acerca da redenção em Cristo traz esperança acerca do nosso destino, tanto na terra quanto lá na eternidade, tanto a eternidade no céu como no inferno. Quando éramos escravos do pecado, não tínhamos a mínima chance da salvação, mas a graça do sacrifício de Cristo na cruz, nós, os crentes, que nos apropriamos desta graça pela fé, fomos redimidos pelo seu sangue. Deste modo, não somos apenas comprados, mas sim totalmente libertos das mãos daquele que nos oprimia e escravizava. Olha que comentário lindo, queridos. Nós temos que entender uma palavrinha aqui muito importante, ó. Nós crentes que nos apropriamos desta graça pela fé, ou seja, que acreditamos pela fé, que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos redimidos. Aquele que não acredita, queridos, não é redimido. Aquele que não tem fé suficiente para acreditar que Jesus veio, padeceu, foi julgado, morto, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, nos trazendo a redenção. Quem não acredita, queridos, não tem a salvação. Aquele que crê em Jesus
será salvo. 1.2. Redenção só em Jesus. Somente o Filho de Deus pode oferecer redenção à humanidade. Entretanto, antes de executar o seu plano, as palavras do Filho de Deus são acompanhadas de uma oração. Olha 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou ao Pai, dizendo: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Olha só que palavra linda, a primeira oração que ele faz em João capítulo 17, um capítulo muito forte, queridos. Ele fala assim: glorifica o teu Filho para que o teu Filho glorifica. Por quê? Deus e Jesus, como nós já estudamos, é um. O Filho de Deus estava prestes a encarar o Gólgota, mas antes disso, necessita falar com o Pai em oração, para que o cumprimento de sua missão, ele foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto, mas para concretizar o plano da redenção, o Filho de Deus ressuscitou. João 20:17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo: está feito. Na cruz do Calvário ele diz: está consumado. A obra, o plano perfeito da redenção, o que Jesus tinha que fazer por mim e por você, ele já fez naquele grande dia. Naquele grande dia ele diz: está consumado. Meu irmão, minha irmã, através do sangue de Cristo nós somos redimidos de volta a seres como Adão e Eva no paraíso, a ter um contato com o Pai. Assim, todo ser humano precisa saber que existe só um meio para a reconciliação com o Pai, e esse meio é Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, representantes do reino, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, o que Deus está falando através de Paulo no capítulo 2, no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 20, implorando para que o povo: olha, Deus já fez a parte dele, faça a tua, reconcilie, aceite. Dilma dos Santos diz assim, após erguer os olhos em oração, Jesus disse que chegara a sua hora, o ponto central do plano de redenção. Era o momento de manifestar o esplendor de sua autoridade, de conceder vida eterna a todos os eleitos. Jesus havia construído uma bela história pública com o Pai, entre os seus familiares, amigos e discípulos, além dos religiosos. Em todas as atividades, a sua relação com o Pai sempre foi marcante, desde o início de sua presença entre os homens. Uma relação de testemunho do Pai, de confirmação das Escrituras, de companhia do Pai e de unidade com o Pai. Eu acho que esses versículos eu não coloquei, querido, não. Por quê? Porque é do comentário, ele não está na revista dos alunos, mas para você, professor, professora, ou você que está estudando comigo aqui, seria muito, muito, muito importante você abrir esses versículos, você talvez fazer num rascunho no papel, pedir para que eles lessem na aula. Aproveita a oportunidade e volta a dizer, não existe professor ruim, existe professor que não se prepara para a aula. Se Deus te chamou para dar aula, se Deus te chamou para aprender, faça com zelo, com perfeição. 1.3, a obra redentora. Na cruz, Jesus consumou a sua admirável obra redentora, conforme Colossenses 1, 19 e 20, que está dizendo aí, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Consegue entender o poder da redenção? Será que nesse momento você consegue entender
o desafio da cruz para Cristo. Como foi doloroso, mas foi vitorioso. Foi através do sangue na cruz, daquele sofrimento, que Jesus comprou a minha e a sua redenção, que pagou o preço pela nossa liberdade. Assim, a obra redentora é um fundamento do cristianismo e se refere à obra consumada pelo Filho de Deus por meio de sua morte e ressurreição. João 20, versículos 6 ao 8 diz assim, a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu, acreditaram que ele havia sido ressuscitado. Queridos, eu não sei você, mas eu vejo nesses textos que os discípulos, mesmo com tudo o que havia acontecido, com os milagres que eles viram, eles ainda eram incrédulos. Jesus o tempo todo dizia, me convém que eu vou, mas vou mandar o Consolador, eu vou morrer, mas eu vou me ressuscitar, e mesmo assim eles não acreditam. Mas quando Pedro entra no túmulo, quando João entra atrás dele, eles notam que as coisas estavam como Jesus disse, ou seja, ele ressuscitou, o preço foi pago, o ato foi consumado. Essa obra é o embasamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade, sendo essencial a fé cristã. João 17:20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha que palavra linda! Olha Jesus orando ao Pai, falando para o Pai, Pai, eu rogo também, não apenas por esses que estão aqui comigo, mas por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem através daquele que aceitou ser o seu discípulo, através de você que às vezes está aí aceitando, através de você que talvez nunca assistiu uma aula, mas essa aula está falando ao teu coração e você está sendo aberto os teus olhos, entendendo que não há outro que possa te levar à paz, que não há outro que possa te levar à eternidade, que somente através dele, porque somente ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Por isso, como discípulos de Cristo, ele nos enviou ao mundo para que toda criatura saiba e creia que, por Jesus Cristo, é possível a reconciliação com o Pai e um viver como nova criatura. Entendeu, queridos? Preste bem atenção nisso. Ele nos enviou ao mundo, ele nos criou, ele planejou o meu e o teu nascimento, ele sabia em que lar você nasceria, de que mãe e pai você teria, ele sabia que a obra que estaria sobre você agora era para que você creia em Jesus e através dessa reconciliação você anunciasse que todos podem viver uma nova fase. Olha o que o bispo Manuel Ferreira diz. A obra central e principal de Jesus é sua morte na cruz para libertar o homem dos pecados e levá-lo a Deus. Ou seja, muitos estão enganados. A obra de Jesus não é a cura. A obra principal de Jesus não é a restauração de casamento. A obra principal de Jesus não é curar o paralítico. Isso serve para a vida terrena, queridos, enquanto estamos vivendo aqui. A obra principal de Jesus é a morte dele na cruz. É a folha em branco que ele te deu quando ele morreu, dizendo: agora você pode escrever uma nova história. Eu faço tudo novo se você se arrepender e me aceitar como Senhor e Salvador. Através da sua morte, ele destruiu o poder do diabo. A morte de Jesus será tema dos louvores que todos nós a ele prestamos no céu. Pela morte de Jesus, Deus manifestou o seu amor a nós, libertando-nos da culpa e do poder do pecado. Pela sua morte, Jesus nos conduziu de volta a Deus. Somente através da morte de Jesus, o sangue derramou e o véu foi rasgado e nós podemos voltar aos pés do Pai. Hoje, quando você ora,
Deus te ouve. Quando você invoca o nome do Senhor, Ele está presente junto de ti. Não é como era no Velho Testamento, não é como era antes da morte e ressurreição de Cristo, aonde tinha que ter alguém para interceder por Deus. Quando Ele veio, Ele se tornou o nosso intercessor e abriu as portas da redenção. O que eu ensinei? Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por amor de nós. Amém e amém. E aí, queridos, como foi o tópico 1? Será que eu já mereço um like, um comentário, um compartilhamento? Espero que sim. Se você ainda está em dúvida, calma aí que nós vamos entrar para o tópico 2. Vamos ver aonde o Espírito Santo vai nos levar nesta área. Quero que fique presente comigo, que firme. Não se distraia, não se distraia. Não deixe o diabo roubar nenhuma palavra tua deste evangelho de Cristo maravilhoso. 2. A suficiente e perfeita obra redentora, ou seja, esse nome é importante, suficiente. Quando nós aceitamos Jesus, a maioria dos pastores e líderes, eles pedem para que a gente repete uma frase, principalmente dizendo assim, que o Senhor agora é meu único e suficiente, ou seja, eu não preciso mais de muleta, eu não preciso mais de intercessão de outros que já morreram, agora a obra redentora é suficiente para mim chegar até o Pai. A obra redentora consumada por Jesus Cristo não foi um plano de última hora, pois a Bíblia menciona antes da fundação do mundo. Está lá Efésios 1,4, 1 Pedro 1,20. Se puder, leia aí. E desde a fundação do mundo, Apocalipse 3,8, ao falar sobre aspectos que estão conectados ao plano divino da redenção. Assim, podemos atestar que a consumação desta obra é um testemunho da provisão divina de salvação e da manifestação das riquezas da benignidade de Deus para conosco. Glória, pois, a Ele. Mais uma vez, ninguém teria como. Ninguém seria suficiente. Muitos tentaram. Deus até tentou com vários profetas e personagens do Velho Testamento, mas nenhum tinha como nos dar essa suficiência na obra redentora. Nem mesmo Davi, o homem segundo ao coração de Deus, nem mesmo Abraão, o pai da fé, todos, inclusive Davi, Abraão e todos os outros, precisaram da obra redentora de Cristo também, para serem resgatados e ir para o céu. 2.1. A preciosa redenção. A redenção do ser humano provém da infinita graça, da misericórdia e do amor de Deus. Olha o texto. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, em um só, não condenando. Ele não veio para condenar, ele veio para dar a vida eterna. Ele não estava no mundo imputando os pecados ou dizendo, você não porque você é adúltero, você não porque você é mentiroso, você não porque você rouba, você não porque prostitua. Não, queridos, ele não veio imputar pecados, ele veio dizer, olha, você peca sim, eu odeio o teu pecado, mas a partir do momento que você reconheceu como seu Senhor e Salvador, arrepender dos seus pecados, a palavra da reconciliação estará em você. Deus é louvado na Bíblia como o redentor da raça humana. Depois vocês leem isso daí, tá bom, queridos? O ser humano não tem como avaliar o preço da salvação que nos foi ofertada pelo Pai por meio do sacrifício de Jesus, o nosso Redentor. João 3,16, lembre comigo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A carta aos Hebreus nos revela que o Filho de Deus, pelo seu sangue, entrou no santuário e efetuou uma eterna redenção. Olha Hebreus 9,12. Não por meio de sangue de bode e novilhas, como era no Velho Testamento, mas pelo seu próprio sangue,
ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ou seja, o que o escritor da carta dos Hebreus estava dizendo? Que a partir daquela redenção, daquela morte, acabou a história de matar cordeiro, de matar novilha, de sacrificar animais para obter o perdão dos pecados. A partir daquele momento, todo aquele que se arrepender, Jesus perdoa e lança no mar do esquecimento todo o pecado. O Dilma dos Santos diz assim, ó: a ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, à semelhança daquela experimentada por outros antes dele, como Lázaro. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a morte de Cristo não foi simplesmente morreu e acordou como Lázaro, o filho da viúva, como a filha de Jairo. Não, queridos. A ressurreição de Jesus foi a obra redentora. Porque senão Jesus teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento e por fim teria morrido outra vez, exatamente como todos os outros seres humanos que morrem. Ou seja, o que o escritor está dizendo, o comentarista? Que se Jesus tivesse ressuscitado como os outros ressuscitaram, ele teria ficado velho e morrido. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou num corpo incorruptível, agora transformado, agora com o consumado feito. Em vez disso, quando ressuscitou dos mortos, Jesus se tornou a primícia, o primeiro, de um novo tipo de vida humano. Uma vida na qual este corpo foi aperfeiçoado, não estando mais sujeito às fraquezas, ao envelhecimento ou à morte, mas capaz de vida eterna. Assim seremos nós também ressuscitados. 2.2. O nosso Redentor vive. A Bíblia aponta a morte e ressurreição de Jesus como sua obra de redenção. O dicionário Nesp do português contemporâneo define redenção como o resgate do homem por Jesus através de sua morte. Olha só, então não teria outro jeito, não teria outra forma. O termo redenção só tinha um jeito, só tem um jeito, através da morte de Jesus Cristo, o homem. Somente por aí. Se Jesus no Getsemane, quando ele pediu para o Pai tirar dele o cálice, se Deus leva Jesus sem Jesus morrer, sem ele ressuscitar, queridos, na cruz do Calvário, não serviria para nada, não haveria redenção. Portanto, a redenção nos é proporcionada pelo Filho de Deus, para que nos faz livres. Se, pois, o Filho do Homem, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O dicionário bíblico Wycliffe diz assim, ó: Paulo utiliza o termo huamenos, que apresenta o Messias como aquele que resgata. A partir do uso que Paulo faz da palavra equivalente a resgate, em Romanos 7,24, como do uso comum no Novo Testamento dos termos resgate, em Mateus 20,28, e redenção, em Hebreus 9,12, fica claro que Cristo, como nosso Redentor, é aquele que faz expiação pelos nossos pecados. Queridos, o que era um resgatador? No Velho Testamento, um resgatador era aquele que resgatava as terras da família, que resgatava os bens da família, que resgatava, às vezes, mulheres, era o resgatador. Ou seja, ele pegava o que estava perdido, o que estava acabado e trazia de volta para o seu plano. Jesus é o nosso resgatador. Ele te resgata das mãos do pecado. Ele te resgata do laço do passarinheiro. Ele te resgata das garras de Satanás. Se você crer, se você acreditar e clamar, ele muda a tua história. Tópico 2.3. A necessidade de redenção, ou seja, é necessário. Jesus fez a parte dele, mas quando Jesus fez a parte dele, ficou nós de fazermos a nossa. Com Jesus tudo, queridos, é assim. Você não ganha nada de mão beijada, porque tudo que vem de graça não tem valor. Por isso que muitas pessoas têm brincado com a sua salvação, porque graça é um favor imerecido. Para nós ele não custou, mas para Cristo, para Deus ele custou o mais importante, o Filho de Deus, o sangue precioso de Jesus. Vamos lá, a necessidade da redenção. O encanto do pecado leva o ser humano a caminhar por seus caminhos. João 8,3 diz o quê? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério.
fizeram-na ficar em pé diante de todos. Ou seja, o pecado, queridos, o encanto, né, na verdade, do pecado, leva o ser humano a caminhar por caminhos tortos. Olha, esse texto, onde os fariseus trazem uma mulher que foi pega em adultério, joga diante de Jesus e querem matá-la, ela apedrejada. Ou seja, o pecado que já havia neles, porque Jesus fala, se não tiver pecado, pode atirar. O pecado que estava neles, queridos, contamina o ser humano. Muitas vezes nós, em pecado, olhamos para as outras pessoas condenando o pecado dela. Mas Paulo diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. João Batista pregava, endireitai o caminho do Senhor. João capítulo 1, versículo 23. Mas o homem que não nasceu de novo, ama os seus pecados e não se arrepende deles. Mateus 11, 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Queridos, há uma grande diferença entre arrepender e não se arrepender, né? Quando nós sabemos que tal coisa é pecado, mas continuamos pecando, nós não nascemos de novo. Nós aceitamos Jesus, nós erguemos a nossa mão, declaramos publicamente que o Senhor é o único Senhor Salvador da nossa vida, mas de verdade não aceitamos Jesus. De verdade não nascemos de novo, porque permitimos que o pecado nos afaste de Deus. O homem que nasce de novo, ele abomina o pecado. Se ele não se arrepende, quer dizer, é porque ele não nasceu de novo. Fato é que todos somos pecadores, isso é lógico. Todos nós tornamos assim inimigos de Deus. Tá lá Tiago 4,4 vai dizer assim, olha que texto forte. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Olha que texto para você que talvez tenha tido as suas oportunidades mundanas. A palavra de Deus está dizendo, olha, você que quer ser bonzinho no mundo, você que quer fazer amizade com o mundo, você que quer adotar as práticas pecaminosas do mundo, você que diz que não tem nada a ver as coisas do mundo, você que apoia o aborto, você que apoia o homossexualismo, você que apoia o adultério, a prostituição, você que apoia o divórcio, a Bíblia está sendo bem clara, você é amigo do mundo, portanto, não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Quem não nasceu do alto não pode compreender o reino de Deus, nem entrar nele. Jesus falando para Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Conforme lemos no Evangelho de João, Jesus mostrou não haver verdadeira adoração sem um novo nascimento. João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso o Pai enviou o Filho para quebrar as barreiras da inimizade entre o ser humano e Deus. Agora, por meio do Filho, podemos receber o perdão e nos tornar amigos de Deus. Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Amém e amém. Que texto lindo, né, queridos? Que coisa gostosa, gloriosa. Olha que a revista Betel, que já falou um pouco disso aí, lá em 2017 diz, por que necessitamos tão urgentemente da salvação? Porque a Bíblia nos ensina que o homem sem Deus está perdido e por esse motivo precisa ser resgatado. E não é um outro homem que vai resgatar. Me perdoe, mas não é Maria que vai te resgatar. Não é José, não é Expedito, não é Maomé, não é Buda que vai te resgatar. Resgate é do Filho de Deus, através do sangue dele no Calvário, da ressurreição. Não há um ser humano que possa resgatar outro. Os recursos humanos, tais quais boas obras, dinheiro, boas intenções, são insuficientes para a salvação.
Ou seja, você pode fazer o que você quiser por mérito próprio. Você pode ajudar crianças, velhos, idosos. Você pode vender tudo que você tem. Você pode acabar com todo o teu dinheiro e dar aos pobres. Mas somente através da obra redentora que você pode ser salvo. Mas Cristo Jesus se deu por si mesmo, por nós, para nos redimir. Tito está dizendo que Jesus entregou para isso, por isso ele suportou. A palavra remir indica resgatar, livrar, usada no sentido de comprar. Fomos comprados e libertados da escravidão do pecado. Antes éramos escravos do pecado, agora devemos viver como servos de Cristo. O que eu ensinei no tópico 2, o principal benefício da obra redentora do Filho de Deus é a salvação. Queridos, é só a salvação. A nossa vida aqui é passageira, a nossa vida aqui é momentânea. Salomão já dizia no fim da sua vida, depois dele ter perdido quase todo, de ter perdido o rumo, que tudo é vaidade, é lançar as coisas ao vento aqui na terra, mas aquele que for fiel até o fim será salvo. Arrependa-te, pois, dos teus pecados e será salvo. Entendeu o tópico 2, queridos? Deu para entender agora? Já mereço ou ainda não? Vamos lá, me ajuda aí. Tópico 3 e último. Resultados do plano divino da redenção. Agora nós vamos ver os resultados. Nós vimos os benefícios, nós vimos que é necessário e agora nós vamos ver os resultados. A Bíblia revela os resultados produzidos na vida do homem, na vida de quem é beneficiado pela obra redentora. Vamos voltar aqui um pedacinho, desculpe, vamos lá. A Bíblia revela os resultados produzidos na vida de quem é beneficiado pela obra da redenção por meio da fé em Cristo Jesus. Eu fiz questão de colocar esses 3 textos. O primeiro, conhecidíssimo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O segundo, João 20,31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida no seu nome. João 20,31. E último, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 16, versículos 16 e 17, textos lindos, queridos, que prova a obra redentora da salvação. Nosso Senhor consumou a obra, mas é preciso arrependimento e fé por parte do ser humano. Eu acho que eu coloquei esse texto, queridos, mas você vai ver que ele não tem nada a ver. Eu pus só para você ver, eu não consegui procurar para descobrir qual que era o texto, mas esse texto que ele está dizendo de arrependimento, não é o texto que teria que estar aqui, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Ou seja, não é esse texto da obra consumadora do arrependimento. Para tanto, não devemos desprezar as oportunidades que o bom Deus nos proporciona como demonstração das imensuráveis riquezas da sua benignidade e longanimidade para conosco. Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Olha cada texto forte. Estão conseguindo entender, queridos? Espero que sim. Minha voz ainda está um pouco fraca, estou tendo um pouco de dificuldade, estou molhando a garganta, mas ainda estou sentindo bastante dificuldade. Passei por uma gripe muito forte, mas Deus me curou. Estou aqui, vamos embora. 3.1. Filhos de adoção. Logo no início do Evangelho de João, vemos um primeiro resultado na vida de uma pessoa que recebe e crê em Jesus Cristo como enviado de Deus. Aquele texto lindo, nosso texto do começo lá do nosso texto de hoje. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No versículo seguinte, no versículo 13, há uma importante revelação. Ingressar na família de Deus não está condicionado a laços raciais, familiares ou qualidades pessoais, mas sim a maneira como a pessoa responde à ação de Deus ao enviar o seu Filho para nos resgatar de nossa vã maneira de viver.
Alguns respondem com desprezo incrédulo. Olha João capítulo 1, versículo 11, vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, são todos que vão receber, queridos? Não. São pessoas que talvez dentro de todos os que estão na igreja vão receber? Não. Mesmo dentro da igreja, muitos não vão receber. Porque isso vem de Deus. Nós precisamos acreditar. Porque para Deus não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem índio, não tem homem, não tem mulher. Para Deus nós somos iguais. Desde que nos arrependamos do nosso pecado, a história muda. Mas há os que respondem com fé e arrependimento. Esse texto está na frente aqui, hein? Olha os textos. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, Gálatas 3:26. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, Efésios 1:5. Ou seja, queridos, em vários e vários textos, principalmente nesses 3 textos aqui, está mostrando, queridos, a vontade de Deus, o plano de Deus para que eu e você fôssemos feitos filhos também dele, que partíssemos do campo criatura, criados por Deus, para agora, através do poder dele, nos tornarmos filhos de Deus. Olha o que o Bruce diz: o nascimento espiritual e a nova vida para a qual ele abre as portas são temas destacados no Evangelho de João. O remanescente que deu as boas-vindas ao Verbo, quando ele veio ao mundo, recebeu o direito de herança de todas as bênçãos e privilégios que sua vinda traria. Essas bênçãos e privilégios resumem-se na aceitação de alguém como membro da família de Deus. Para entrar nesta família é preciso receber o seu verbo. Em outras palavras, é preciso crer em seu nome. Este nome é muito mais que a designação pela qual a pessoa é conhecida. Ele abrange o caráter verdadeiro, ou às vezes, como aqui, a própria pessoa. 3.2, penúltimo subtópico para acabar a lição. Tá grande, tá um pouquinho comprida aí, queridos. Tá um pouquinho, dificultadinho um pouquinho aí, mas eu sei que você está aprendendo. Eu creio que o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, quando nós nos admitimos sermos fracos para aprender, o Espírito Santo nos dá essa autoridade e sabedoria que vem do alto, para que eu e você possamos entender o poder da obra redentora. Olha o 3.2, a presença do Espírito Santo. Um outro resultado da perfeita obra da redenção, consumada por Jesus Cristo, é o envio do Espírito Santo para estar para sempre conosco. João 14,16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro, para estar sempre com vocês, ou para sempre. Olha esse texto, você já notou isso? Jesus se preocupava tanto comigo e com você, queridos, tanto conosco, que ele diz, quando ele vai para o céu, ele fala assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu amo todos vocês, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, vai vir um conselheiro, vai vir um Espírito Santo, vai vir um ajudador, e ele não vai ficar com você algum dia, ele vai ficar com você para sempre. Note que o versículo 17, olha o 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Esse versículo informa que nem todos recebem o Espírito Santo, isso é muito importante, ó. Somente os que são discípulos de Jesus, somente os que creem nele, somente os que se arrependem do pecado, somente os que transformam a sua vida, somente os que nascem de novo podem receber o Espírito Santo, os que são discípulos. Lembramos-nos de que Judas Iscariotes já não estava mais neste grupo que ouvia o discurso de despedida de Jesus. Olha João 13, 30 e 31. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Receber a promessa do Espírito está intimamente conectado com nossa entrada na família de Deus.
Romanos 8, 14 a 16 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, queridos, o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele nos convence. A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que está sempre na nossa cabeça como um pai querendo nos proteger. Não faça, não pisa, não ande. Aquele que é nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. Se talvez você não sente o Espírito Santo falando com você na tua vida, dê uma checada na tua vida. Olha se você não tem vivido em pecado. Olha se você verdadeiramente tem o Senhor Jesus como suficiente Salvador. Talvez você tenha Jesus sim, mas você precisa de outras muletas, outras coisas para ter mais fé em Jesus. Querido, está errado. É só Ele. Recebemos a promessa do Espírito pela fé em Jesus Cristo, como enviado de Deus para nos redimir. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu, nos tirou da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Nesse texto de Gálatas, primeiro Paulo escreve sobre o resgate efetuado por Cristo, e depois sobre o recebimento do Espírito pelos que foram resgatados. Que pregues a palavra, editora Betel, olha o que esse livro diz. O Espírito Santo atua no início da caminhada cristã e permanece com os discípulos de Cristo durante toda a jornada neste mundo. Após o novo nascimento, não ficamos sozinhos na luta contra a força do mal e da natureza pecaminosa. O Espírito Santo permanece em nós. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós. O Espírito Santo nos fortalece. Assim como Jesus Cristo ensinava durante o seu ministério terreno, hoje o Espírito Santo também ensina aqueles que são discípulos de Cristo. O Espírito Santo nos capacita a vencer a inclinação para os desejos pecaminosos da natureza humana. Olha o tanto de coisas, queridos, que quando nós assumimos e aceitamos a redenção através de Cristo, o Espírito mora em nós, o tanto de coisas que Ele faz, Ele nos ajuda nas fraquezas, Ele intercede por nós, Ele nos fortalece, Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos guia, queridos, Ele nos mostra o caminho. Por isso a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Tópico 3.3, o último subtópico. Paz com Deus e paz de Deus. Outro resultado da ação redentora de Jesus Cristo na vida de seus discípulos é paz. Olha, João 14, 27 vai dizer: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Encontramos no dicionário grego do Novo Testamento de Strong o termo paz, que admite vários sentidos. Opostos de guerra e dissensão. Bem-estar e todas as formas de bem. Tranquilidade. E no sentido metafórico, tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus, de uma sensação de ter recebido o favor divino. Queridos, eu não sei quanto a você, mas quando eu aceitei Jesus verdadeiramente, foi como se um peso tivesse saído da minha vida. Hoje, queridos, tenho passado por tribulações, tenho passado por lutas e dificuldades, já mencionei em algumas das minhas aulas, estou com o meu casamento marcado, pouco tempo antes do casamento
do casamento ser efetuado, como vamos mudar para outra cidade. A minha futura esposa, Bia, pediu demissão do seu trabalho, porque nós vamos mudar e não tem como locomoção. Um mês antes do meu casamento, um mês e pouquinho, queridos, eu que nunca havia sido dispensado de um serviço, fui dispensado do primeiro serviço, eu tinha 2, e hoje pela manhã, queridos, eu fui dispensado do meu segundo serviço, faltando 20 e poucos dias para o casamento. Nós estamos entrando num casamento, os 2 desempregados, mas Deus já proveu tudo. Não vamos ter festa, mas Deus vai estar presente na nossa cerimônia. Nosso apartamento está mobiliado, nossas coisas estão quase todas pagas, e eu sei que em Cristo sou mais que vencedor, porque essa paz dele, que excede o entendimento, hoje mora em mim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Texto lindo, né? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e o Príncipe da Paz. E a sua obra de redenção produz paz. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ou seja, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O próprio Deus providenciou o necessário para que fôssemos reconciliados com ele por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 18 e 21 vai dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Amém. Assim, desfrutamos a paz com Deus e também a paz de Deus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Bruce ainda diz: o que ele chamou de minha paz era algo mais profundo e duradouro. Paz no coração que expulsa ansiedade e medo. Paulo fala no mesmo sentido da paz de Cristo, que serve de árbitro no coração dos cristãos, mantendo harmonia entre eles, e da paz de Deus, que guarda os seus corações e mentes, impedindo a ansiedade entre. Note que o Senhor falou, minha paz, e no final do discurso de despedida, em mim tenhais paz. Portanto, é imprescindível permanecer em Cristo, comunhão e relacionamento, para continuar desfrutando da bênção da paz que só há em Cristo Jesus. O que eu ensinei? Como filhos de Deus, somos chamados a viver em comunhão, partilhando as bênçãos da obra redentora. Ou seja, fomos chamados como embaixadores, anunciando a obra de Deus, a salvação, o plano de Deus. E conclusão: o fato de conhecer e ser beneficiado pela gloriosa obra redentora consumada por Jesus Cristo deve produzir no discípulo de Cristo atitudes coerentes com um viver que glorifica a Deus. O apóstolo Pedro, em sua epístola, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados. 1 Pedro 1, versículo 18. E nós, sabemos? Se sabemos, precisamos desfrutar das bênçãos da redenção com temor, santificação e gratidão em todo o tempo. Amém e amém. Creio, queridos,
que essa aula deu para termos uma base para poder transferir para os nossos alunos, filhos, colegas, amigos, para as pessoas do mundo, para quem nós formos falar da obra redentora, do seu poder, do seu benefício, do Espírito Santo nela, da necessidade dela. Entendeu por que houve a necessidade de Cristo morrer e ressuscitar? Espero que tenha entendido, queridos. E o tema da nossa próxima lição, a última, lição 13, que será aplicada no dia 28 de setembro, é o Filho de Deus e a vida eterna. A eterna promessa da salvação. Se não tiver vida eterna, estaríamos ficando doido em sacrificar muitas coisas, mas através da vida eterna nós temos um novo lar, casas preparadas, sem dor, sem choro, sem ranger de dentes. Queridos, que essa aula tenha te abençoado, porque com a tua presença, com o teu comentário, quando você curte, você está me abençoando. Vamos orar para encerrar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta aula. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar em nossos corações, Senhor, essa aula magnífica. Continue nos abençoando, falando conosco, Senhor. Não deixe nada roubar estas palavras, Espírito Santo, do nosso coração. Obrigado, Jesus, por ter suportado a cruz, por ter suportado os nossos pecados, por ter nos dado a chance de voltarmos para o Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.